Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num material, fascinante e bem específico. Trechos de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma obra lá de 1938, psicografada pelo Chico Xavier, e atribuída ao espírito Humberto de Campos. O que chama atenção é a proposta dela, uma releitura bem espiritual da história do Brasil. Exatamente. O ponto central da obra, que a gente vai tentar desvendar um pouco aqui, é essa ideia do Brasil ter um destino espiritual, sabe? Traçado por Jesus. Como assim? De ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Tipo um farol moral de fraternidade para a humanidade toda, segundo essa visão. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: entender como essa narrativa espiritual reconta momentos-chave da formação brasileira, desde as navegações até o fim do Império. Isso. Como que figuras e eventos históricos ganham um significado totalmente diferente, sob essa ótica de um plano maior, com intervenções, propósitos definidos. Preparados, então, para essa viagem interpretativa? Vamos lá. A viagem começa, segundo o livro, lá no finalzinho do século XIV. Século XIV. Narra-se uma visita de Jesus ao plano terreno. Ele teria visto uma Europa, muito envolvida em conflitos, desvirtuando os ensinamentos dele, principalmente depois das cruzadas. Uma decepção, então. E ele buscava um novo solo, um lugar fértil para a semente do Evangelho. E como é que a escolha cai justamente sobre o Brasil? A história que a gente aprende fala de acaso, Tempestade, busca de rota. Pois é, a obra traz uma versão bem diferente. Um anjo chamado Eliú teria sugerido a Jesus para visitar os continentes ainda não tão conhecidos pelos europeus. Continentes desconhecidos? Isso, onde viviam espíritos considerados mais jovens, mais simples. E aí, numa viagem espiritual ao continente americano, olhando a terra que viria a ser o Brasil, sobre a luz do Cruzeiro do Sul, a constelação, claro, Jesus teria feito a designação: ali seria o coração do mundo, um lugar para o florescimento da fraternidade universal. Nossa, que simbólico. E aí a narrativa dá uma guinada surpreendente, Porque esse anjo, o Eliú, ele mesmo, ele recebe uma missão: reencarnar em Portugal. E quem ele viria a ser? O infante Dom Henrique, o navegador, aquele que deu o impulso para as explorações marítimas lá de Sagres. Incrível, quer dizer, o impulsionador das navegações já saberia... Exato, e o detalhe mais intrigante, segundo a fonte, ele já reencarnaria com a certeza da existência dessas terras do outro lado. O livro até cita um mapa de André Bianco, de 1448, como se fosse uma evidência desse conhecimento prévio, lá no plano espiritual, orientando as buscas. Puxa vida, então a chegada de Cabral em 1500 não foi um desvio acidental da rota para a Índia. Nessa interpretação, de jeito nenhum. A expedição de Cabral teria sido, sutilmente influenciada, guiada por forças espirituais, coordenadas pelo Eliú, já como infante Dom Henrique. Uma espécie de direcionamento. Isso, Cabral e os homens teriam seguido um impulso quase imperceptível, um chamado espiritual que os levou para a terra de Santa Cruz. E tem também uma promessa de proteção divina, O livro fala algo sobre Jesus proteger o território. Sim, uma afirmação bem forte, que o Brasil estaria eternamente ligado ao seu coração. A obra usa isso para explicar um fato histórico que chama atenção, Qual? Como Portugal, que era uma nação pequena, focada no comércio com as Índias, conseguiu manter a unidade de um território gigante como o Brasil, resistindo à cobiça de França, Holanda, Inglaterra. É verdade. Diferente das colunas espanholas, que se dividiram. Exato. Para essa obra, essa unidade é um sinal claro da proteção espiritual. É uma visão que amarra o destino geopolítico do país a um plano divino, Bom, uma vez descoberto e designado, como essa base espiritual começa a ser construída na prática? Logo depois da chegada dos portugueses, Jesus teria nomeado outro espírito importante, Ismael,
como o guardião espiritual específico do Brasil, da terra do cruzeiro. Ismael. E o Ismael recebe simbolicamente um estandarte, com um lema que vira espinha dorsal da missão brasileira segundo o livro: Deus, Cristo e caridade. Deus, Cristo e caridade. E quem foram os primeiros a chegar nessa terra sob a guarda de Ismael? A história fala de colonos, militares, mas a obra destaca um grupo inicial diferente, né? Sim, o livro dá ênfase à chegada dos degredados, aqueles exilados de Portugal. Figuras como Afonso Ribeiro, eles não são vistos só como criminosos. Mas como então? Como representantes dos injustiçados, dos sedentos de justiça. Eles se juntariam aos povos indígenas, que são descritos como os simples de coração. Essa mistura inicial não seria por acaso. Qual o significado disso, dentro dessa lógica espiritual? A narrativa sugere que essa base foi intencional, sabe? Primeiro, os simples de coração, os indígenas. Depois, os sedentos de justiça, os degredados. Mais tarde, viriam os considerados humildes e aflitos. Os escravizados africanos. Exato. Juntos, esses elementos formariam, com o tempo, a alma coletiva de um povo bem-aventurado pela mansidão e fraternidade, moldada pela dor, pela injustiça, pela simplicidade, mas guiada para a caridade. Para orientar essa formação moral, vieram os missionários jesuítas, como a obra os vê. O Ismael teria convocado espíritos com preparo para essa tarefa, que era bem difícil. Nomes como Manuel da Nóbrega, José de Anchieta... são destacados. Figuras históricas importantes. Sim, e o livro elogia muito o trabalho deles, focado no amor, na renúncia, na catequese de verdade, sabe? Em contraste com o fanatismo religioso que ainda existia na Europa e a corrupção de parte do clero que também veio para cá. Eles seriam como sal da nova terra, essenciais para lançar as bases morais do projeto Pátria do Evangelho. Mas aí a gente entra num ponto muito difícil, né? A história brasileira é marcada por muita violência, muito sofrimento, principalmente a escravidão africana. Como uma narrativa que fala de plano divino, lida com essa brutalidade toda. É um ponto delicado, sem dúvida. A interpretação que o livro dá é complexa. O tráfico negreiro é visto como uma distorção humana grave do plano original. Qual seria o plano original? Que, segundo a obra, previa uma colaboração pacífica, voluntária dos povos africanos na construção do Brasil. A introdução da escravidão é colocada na conta do livre-arbítrio, da ganância humana. E como espiritualidade entra aí? Teria alguma explicação, algum propósito dentro dessa visão? Sim, a narrativa traz um diálogo onde Jesus explica para o Ismael que, embora a escravidão fosse escolha humana, a justiça divina ia agir. Os responsáveis pelo tráfico, pela crueldade... os escravocratas. O que aconteceria com eles? Teriam que passar por experiências parecidas no futuro. Uma espécie de lei de causa e efeito, sabe? Um karma coletivo. Já quanto aos escravizados, o livro propõe uma visão de resgate espiritual. Resgate espiritual? Como assim? A obra sugere que Ismael teria orientado a reencarnação na condição de escravos, de espíritos que em vidas passadas teriam sido tiranos, senhores feudais cruéis, inquisitores, gente considerada rebelde e orgulhosa. Nossa, então o sofrimento na escravidão seria... um caminho muito árduo, mas necessário para essas almas aprenderem humildade, resignação, amor, pela dor extrema, depurando os erros passados. É uma tentativa de achar um sentido espiritual até na maior das injustiças humanas. É uma perspectiva que tenta dar um sentido profundo a um sofrimento gigantesco. E qual o papel da contribuição africana na formação do Brasil nessa visão? É descrita como essencial, positiva. O livro elogia a capacidade de sacrifício, a resignação, a força para o trabalho, a musicalidade que os africanos trouxeram. E Palmares? Menciona Palmares não só como quilombo, mas como uma tentativa de comuna fraterna. E antecipa o futuro destaque da população negra na sociedade brasileira, contribuindo para a nossa cultura, para a identidade nacional. Avançando um pouco na colonização, o livro também reinterpreta outros eventos, tipo invasões, formação das cidades. Sim, fala da fundação das primeiras cidades, São Vicente, Salvador. Detalha a tentativa francesa lá na Baía de Guanabara com o Villa-Gagnon em 1555. A França Antártica.
Isso. A expulsão deles e a fundação do Rio de Janeiro em 1567 são narradas, e aí surge outra designação espiritual interessante, o Rio destinado a ser o futuro centro intelectual do país. E São Paulo e Minas? Centros de energia orgânica, associados às bacias hidrográficas importantes do Paraíba do Sul e do São Francisco. E a invasão holandesa em Pernambuco com Maurício de Nassau? Um período lembrado pela administração mais avançada, né? A obra interpreta esse episódio lá entre 1637 e 1644, não como um simples conflito colonial, mas como o quê? Como uma intervenção espiritual orquestrada por Ismael. O objetivo, segundo o livro, seria trazer o Nassau, descrito como administrador liberal, justo, trabalhador, para dar um exemplo de governo mais tolerante, inclusive religiosamente, e progressista para os colonizadores portugueses, tipo uma aula prática. Então a vinda e a própria saída de Nassau fariam parte desse roteiro espiritual. Exatamente. Nassau teria cumprido a missão dele de deixar um legado de administração mais humana, mais eficiente. A partida dele, embora muita gente tenha lamentado na época, estaria prevista no plano para que a missão principal, ligada a Portugal e a difusão do Evangelho como o livro entende, pudesse seguir seu curso. Falando em Portugal, a restauração da independência portuguesa em 1640, quando eles se livraram do domínio espanhol, também é vista por essa lente espiritual. Com certeza. É apresentada como mais uma etapa do plano, liderada de novo pelo espírito Hélio, o infante Dom Henrique. O objetivo seria fortalecer Portugal para que o país pudesse continuar cumprindo sua parte na missão brasileira. E a Casa de Bragança, com o Dom João IV, vista como um instrumento para isso, embora a narrativa mencione umas reservas espirituais sobre a dinastia. Figuras como o padre Antônio Vieira são citadas como médiuns importantes que ajudaram nesse processo de influência espiritual. E as bandeiras? Expedições conhecidas pela violência contra indígenas, pela busca de riquezas. Como o livro concilia isso com uma missão espiritual? É um ponto que a obra aborda de forma complexa. As bandeiras são vistas como uma missão dada por Ismael a espíritos considerados fortes, desbravadores, como o Fernão Dias Pais. Mas e a busca pelo ouro, pelas esmeraldas? É interpretada como um estímulo necessário, quase uma isca divina, sabe? Para impulsionar a exploração do interior, conhecer o território imenso e, principalmente, unificar tudo sobre a coroa portuguesa. O foco da interpretação está no resultado final, a expansão em unidade como parte do plano maior. O Fernão Dias é uma figura controversa na história e parece que na obra também. Sim, o livro não ignora a dureza das ações dele, como aquele episódio de mandar enforcar o próprio filho para manter a disciplina, mas busca um sentido de redenção, mostrando ele como um espírito cumprindo uma missão difícil, talvez ligada a resgates de vidas passadas, e sendo amparado por Ismael no final. É uma constante na obra, buscar o propósito espiritual até nas ações mais questionáveis dentro do contexto da construção da nação. E quantas revoltas coloniais! Beckman no Maranhão, Mascates em Pernambuco, Emboabas em Minas. São interpretadas mais como reflexos das paixões humanas mesmo. A ganância, a exploração da metrópole, os conflitos de interesse entre colonos. O livro também fala de ataques estrangeiros, como os franceses no Rio, e critica períodos como o reinado de Dom João V em Portugal, pelo desperdício das riquezas que vinham do Brasil. Contrasta isso com o trabalho silencioso da espiritualidade pela futura liberdade. Durante a era dos vice-reis, o Rio se consolida como capital. Como a espiritualidade teria agido nesse período, segundo o livro? Especialmente com a escravidão, que continuava firme? A narrativa aponta para uma ação espiritual contínua, tentando amenizar as durezas do sistema escravista, dentro do possível, né? Menciona o Tratado de Methuen, com a Inglaterra, como uma proteção espiritual contra ambições territoriais inglesas. E destaca algumas particularidades da escravidão no Brasil? Isso, como a prática da alforria na pia batismal, o direito do escravo ao pecúlio, mesmo limitado, a formação de irmandades religiosas de negros e a ausência de um código negro tão restritivo como em outras colônias.
A obra atribui essas brechas de humanidade a uma influência espiritual que buscava cultivar a fraternidade mesmo dentro da escravidão. E a figura do Marquês de Pombal, tão importante no século XVIII, reformista, mas também autoritário, e expulsou os jesuítas. Pombal é apresentado como um espírito escolhido para fazer reformas modernizadoras que eram necessárias em Portugal e na colônia, depois dos excessos do reinado anterior. No entanto, a obra critica muito o autoritarismo dele e principalmente a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759. Qual o impacto dessa expulsão na visão do livro? É visto como um retrocesso enorme. A fonte lamenta a interrupção do trabalho de educação e proteção aos indígenas feitos pelos jesuítas, especialmente os mais humildes, alinhados com os ideais de Ismael. Considera que isso prejudicou a formação moral e intelectual da colônia. E a queda de Pombal? É interpretada como consequência espiritual dos atos arbitrários dele, depois que o rei Dom José I morreu. A gente está chegando mais perto da independência. A Inconfidência Mineira, 1789, é um marco. Qual a leitura espiritual que o livro oferece? A Inconfidência é vista como inspirada pelos ideais de liberdade do iluminismo e pela revolta justa contra a exploração fiscal, a derrama, Mas o componente espiritual é central. Tiradentes? É elevado à condição de mártir, um espírito em missão de sacrifício para despertar a consciência nacional. A obra sugere que ele estaria redimindo erros de uma vida passada onde teria sido inquisidor. Nossa, que interessante. E a execução dele não é vista como derrota, mas como um ato de sacrifício, guiado por Ismael, que teria evitado uma guerra civil maior naquele momento. E cumprido uma profecia interna, a de que a independência política viria mais tarde, de forma mais pacífica, concedida pela própria metrópole. O que nos leva direto para a vinda da corte portuguesa em 1808. Um evento forçado por Napoleão na história tradicional. Mas que na narrativa do livro é o cumprimento daquela profecia de Ismael. Um evento crucial, orquestrado divinamente. A chegada de Dom João VI e de toda a estrutura administrativa portuguesa ao Rio é vista como passo fundamental para a futura autonomia. Então, decisões como a abertura dos portos tiveram influência espiritual direta, segundo a fonte, para preparar o terreno. Há um reconhecimento do progresso que a corte trouxe, o Banco do Brasil, Imprensa Régio, Jardim Botânico, mas também uma crítica aos costumes da nobreza, Aquela anedota do carimbo PR nas portas, que o povo lia como ponha-se na rua. A partir daí, os eventos aceleram. Brasil vira Reino Unido em 1815, a chegada da Imperatriz Leopoldina. Sim, a chegada da Leopoldina também é mencionada como parte do plano espiritual, pelo papel dela na independência depois. A Revolução Pernambucana de 1817 e, principalmente, a Revolução Liberal do Porto em 1820, que exigiu a volta de Dom João VI para Portugal, são vistas como os catalisadores finais. E a partida do rei deixando o filho Pedro como regente. Com aquela famosa recomendação supostamente profética, Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, são apresentados como passos decisivos guiados pela espiritualidade. E o desfecho em 1822, o dia do fico, o grito do Ipiranga. A pressão das cortes portuguesas para que Dom Pedro também voltasse para Lisboa é o estopim. O livro descreve uma atuação intensa do plano espiritual nesse momento. Ismael e outros espíritos, inclusive o do próprio Tiradentes. O espírito de Tiradentes? Sim. Teriam trabalhado para inspirar e fortalecer Dom Pedro e os patriotas, como José Bonifácio, Gonçalves Ledo, a optarem pela separação, mas tentando evitar um conflito armado grande. Então, o dia do fico e 9 de janeiro e a expulsão das tropas portuguesas. Vitórias espirituais. Exatamente. E o grito do Ipiranga, 7 de setembro, é o clímax simbólico. A obra chega a dizer que Dom Pedro, naquele momento, lá no Riacho Ipiranga, teria recebido a influência direta do espírito de Tiradentes. Dando a força para proclamar a independência. Isso. Tudo parte de um esforço espiritual para a separação acontecer da forma menos traumática possível. Independência proclamada, começa o Império. E a figura de Dom Pedro II, que reinou quase 50 anos, parece central nessa narrativa. Quem ele seria, espiritualmente falando? Olha, aqui vem uma das afirmações mais marcantes e simbólicas do livro.
Dom Pedro II, nascido em 1825, é apresentado como a reencarnação de Longinos. Longinos, aquele centurião romano que estava ao pé da cruz e reconheceu Jesus? É isso mesmo. Ele mesmo. Segundo a obra, Longinos teria sido escolhido por Jesus para reencarnar como futuro imperador do Brasil, com uma missão muito específica. Qual missão? Conduzir o país a um período de estabilidade, de progresso moral, promover a paz, consolidar as instituições e, principalmente, supervisionar o processo gradual e pacífico da abolição da escravatura. Uma missão que exigiria muita renúncia pessoal e que, segundo a previsão espiritual, terminaria com a ingratidão do povo. E a abdicação de Dom Pedro I em 1831, deixando o filho criança no trono, como se encaixa nisso? É vista como consequência natural da impopularidade de Dom Pedro I, né? Pelo autoritarismo dele, pelas agitações políticas, tipo a Confederação do Equador, o desgaste da Guerra Cisplatina. Que o livro vê como correção de um erro, né? Isso, um erro de anexação territorial. Mas, fundamentalmente, a abdicação teria sido também influenciada e facilitada pela espiritualidade, para evitar mais conflitos, e, claro, para abrir caminho para a ascensão planejada de Dom Pedro II, o Longinos, ao trono, para ele poder cumprir a missão desde cedo. É interessante que nesse período conturbado da regência, o espiritismo começa a se organizar na Europa e a chegar no Brasil. O livro faz essa conexão. Faz uma conexão direta e fundamental. O espiritismo codificado por Kardec na França é apresentado como o consolador prometido por Jesus, a terceira revelação. A obra menciona a chegada dos primeiros médicos homeopatas e divulgadores da doutrina aqui, como Bento Muri, Vicente Martins. E dá um destaque enorme a Bezerra de Menezes. Gigante. Nascido justamente em 1831, ano da abdicação, o livro afirma que Bezerra de Menezes foi designado diretamente por Ismael para a missão de unificar e consolidar o movimento espírita no Brasil. Centrado naquele lema: Deus, Cristo e Caridade, que era a base da missão espiritual do país. O trabalho futuro dele na Federação Espírita Brasileira, a FEB, é visto como ponto alto dessa missão. A narrativa também fala da oposição de forças espirituais contrárias que tentavam criar discórdia no meio espírita. E como o longo segundo reinado de Dom Pedro II é retratado sob essa ótica. Depois da regência turbulenta, que o livro vê como uma prova de fogo para a unidade nacional, superada com a ajuda espiritual, a maioridade antecipada de Dom Pedro II, em 1840, inaugura uma era descrita como de relativa paz interna. Progresso também, né? Sim, progresso material, intelectual, consolidação das liberdades dentro dos limites da época, claro, e preparação gradual para a República. Tudo isso ocorrendo, segundo a obra, sob a inspiração constante das falanges de Ismael e com a colaboração de outros espíritos em missão reencarnados em figuras notáveis da política, das artes, das letras. Como quem, por exemplo? Cita o Visconde do Rio Branco, o poeta Castro Alves. Mas teve a Guerra do Paraguai, 1865 a 1870. Um conflito terrível, muito sangrento. Como o livro interpreta isso? É vista como uma consequência kármica, um resgate coletivo necessário por causa da política externa intervencionista que o próprio Império tinha adotado antes na região do Prata. Causa e efeito de novo. Exato. A fonte até menciona uma visão em que Dom Pedro II teria recebido um aviso espiritual de Jesus sobre as consequências dessa política. A guerra, apesar de trágica, é interpretada como uma lição dolorosa, mas essencial para o Brasil aprender a respeitar a soberania dos vizinhos, se alinhando melhor com a vocação pacifista. E chegamos ao grande evento moral do Império: a abolição da escravatura em 1888. Apresentada como o clímax de um processo longo, impulsionado no plano material por abolicionistas como Castro Alves, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, a própria princesa Isabel, mas fundamentalmente orquestrado no plano espiritual por Ismael e seus colaboradores. A Lei do Ventre Livre, de 1871, já era parte disso. Sim, vista como um passo gradual e importante nesse planejamento. E a assinatura da Lei Áurea, um 13 de maio de 1888,
é descrita como uma vitória espiritual gigantesca. O fato de ter sido a princesa Isabel a assinar, com o Dom Pedro II na Europa, tem um significado especial nessa leitura. Tem sim. Também é atribuído à condução espiritual. Faria parte do plano que a assinatura ocorresse pacificamente pelas mãos da princesa regente. Ela teria essa tarefa como parte da missão espiritual dela. Enquanto o imperador Longinus, cuja missão principal se completava com a abolição, estava ausente. A comemoração popular que teve depois é descrita no livro como uma festa que aconteceu ao mesmo tempo no plano material e no espiritual, celebrando a libertação e o cumprimento de uma etapa crucial da missão do Brasil como pátria do Evangelho. Ufa! É realmente uma imersão numa perspectiva muito particular da nossa história. Tentando resumir, a visão central que sai dessa fonte é que a trajetória do Brasil não seria só uma sequência de fatos históricos, políticos, econômicos. De jeito nenhum. A proposta central é a de um projeto espiritual, meticulosamente planejado, executado, sob a guia de Jesus, com a coordenação de emissários como Eliú e Ismael, e a participação de inúmeros espíritos reencarnados em posições-chave ao longo dos séculos. Desde o infante Dom Henrique, passando por Anchieta, Tiradentes, Dom Pedro II, Bezerra de Menezes e tantos outros. O objetivo final seria consolidar aqui no Brasil uma nação baseada nos princípios do Evangelho, especialmente na caridade e na fraternidade universal. Essa narrativa oferece, sem dúvida, uma lente completamente diferente para interpretar o passado e, claro, leva a gente a pensar no presente e no futuro, o que nos deixa com uma questão para refletir, né? Exato. Se a gente levar em conta essa interpretação espiritual da história, essa ideia de uma missão específica para o Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho, como é que a gente poderia analisar os desafios, as contradições e também as potencialidades do Brasil de hoje? Onde o país estaria agora nessa longa trajetória espiritual que a obra descreve? Uma pergunta que fica ecoando, né? Depois dessa leitura tão singular da nossa história. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.